I want to welcome you to week 2 and day 5 of Revival and Evangelism. Seja muito bem-vindo à segunda semana e ao quinto dia da segunda semana do tema Avivamento e Evangelismo. We've been talking about how they relate to one another. Temos falado sobre como estas verdades se relacionam. When our hearts are revived, we're going to want to do the work of evangelism. Quando os nossos corações estão avivados, queremos fazer a obra da evangelização. But there's something else that's very interesting. Mas há algo a mais que é muito interessante. When you do the work of evangelism, Quando você realiza a obra da evangelização, God revives your heart Deus aviva o seu coração, because you're doing His will. porque você está fazendo a sua vontade. And His will is that people everywhere would come to know Christ. E a sua vontade é que cada pessoa em qualquer lugar conheça Cristo. And the happiest place that you'll ever be in your life E o local mais feliz para se estar em sua vida is the place of God's will. é o local da vontade de Deus. Telling others what Jesus has done for you. Dizendo a outros o que Cristo fez por você. Now, one of the wonderful things about the Bible is this. Uma das coisas maravilhosas da Bíblia é o seguinte. The Bible is a history book. A Bíblia é um livro de histórias. We have much great, wonderful history of the Jewish people. Nós temos histórias maravilhosas do povo hebreu. We have wonderful history about the church. Nós temos histórias maravilhosas da igreja. But the Bible is a history book that was written before history takes place. Mas a Bíblia é um livro histórico que foi escrito antes que a história acontecesse. There were prophecies that were given about Jesus before Jesus ever came. Ali vemos profecias sobre Jesus que aconteceram antes, que foram feitas antes do seu nascimento. And in the book of Revelation, there are prophecies about things that are to come. E no livro de Apocalipse nós temos ali profecias de coisas que ainda vão acontecer. You see, we are in a great battle. Nós estamos numa grande batalha. It is a battle for the souls of men and women. Batalhando por almas de homens e mulheres. It is a battle between light and darkness. Uma batalha entre a luz e as trevas. And God has given us weapons in this battle. E Deus tem nos dado armas nesta batalha. And these weapons are powerful. E estas batalhas e estas armas são poderosas. We can go forth with these weapons and we can see God give us the victory. Nós podemos ir adiante com estas armas vendo Deus dando-nos a vitória. In Revelation chapter 12 and verse 11. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 11. The Bible speaks of three things that are weapons that God has given to us. A Bíblia nos fala de três armas que Deus nos deu. It says, and they overcame him, speaking of Satan, Falando sobre Satanás, diz, eles o venceram by the blood of the Lamb, pelo sangue do Cordeiro, the word of their testimony, pela palavra do seu testemunho, and that they love not their lives even unto death. e porque não amaram mais a sua vida, mesmo em face da morte. So I want us to look at these three things. Por isso quero que olhemos para estas três coisas. We're talking about the message of the gospel, the message of the evangelist. Estamos falando sobre a mensagem do evangelho, a mensagem do evangelista. And so when the evangelist goes out, what is his message? E então quando o evangelista sai ao campo de trabalho, qual é a sua mensagem? The power over Satan is in the message of the O evangelist. poder sobre Satanás está na mensagem do evangelista. Last week we saw it was the message of the cross. Semana passada falávamos da mensagem da cruz. And what did Revelation 12:11 just say? E o que Apocalipse 12:11 nos diz? And they overcame him by the blood of the Lamb. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. It's that message that has the very power of God within it. É nesta mensagem e é esta mensagem que traz em si o poder de Deus. But there's a second part to this. Mas há uma segunda parte. And this part is the part that shows us how we can have the very power of God to overcome Satan. E esta é a parte que nos ensina como podemos ter o poder de Deus para vencer Satanás. By the word of their testimony. Pela palavra do seu testemunho. You know, it's very interesting thing happened to me a number of years ago. É muito interessante algo que ocorreu comigo há alguns anos atrás. Early in my wife and I's married life, we went to Israel. Eu e minha esposa, logo que nos casamos, fomos a Israel. And when we were in Israel, I stayed with the warden of the Garden Tomb. Quando estava em Israel, eu estive conversando com aquela pessoa que cuidava do Jardim do Sepulcro. So I stayed in his home every morning when I woke up.
E então eu fiquei hospedado na casa desta pessoa. Todas as manhãs quando eu acordava, his home was the place where we believe that Jesus arose from the a grave. casa dele ficava no local aonde cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. You would walk one direction and you could see the place where it's believed that Christ died on the cross. Você saía da casa dele, você então olhava e percebia o local aonde Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Then you walk over into this garden area, E então você andava pelo jardim, and there was the place where it's believed that Jesus arose from the grave. e lá estava o local onde cria-se que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. And it's just outside the old city of Jerusalem. Ficava do lado de fora da velha Jerusalém. Now, Jerusalem is also an interesting city. Jerusalém é uma cidade muito interessante. You have several major religions: Você tem ali algumas religiões principais: Judaism, judaísmo, Christianity, cristianismo, Islam, o Islã. and you sense the tension and the hate and the anger in the air. E você consegue sentir ali naquela atmosfera tensão e ódio, rivalidade. And there's this spirit that's just there between the people, that's this anger. E há um espírito de hostilidade naquele local. But there's one place Mas há um lugar where there's absolute peace. onde há paz absoluta. And you say, where is that? E você vai me perguntar, que lugar é esse? It's the place, that garden that I was talking about where I É stay. justamente neste jardim onde eu fiquei. And so I wondered, why is there such peace here? E eu ficava pensando, por que este lugar transmite tanta paz? Is it because this is just really holy ground? Será que é porque isto aqui é terra santa? I don't believe that was the reason. Não creio ser esta a razão. You see, they believe that's where Christ died and where he arose, but they're not sure. Eles creem que ali foi o local onde Cristo morreu e ressuscitou, mas não têm certeza. And so we don't know that for sure. So I don't think it's the ground. E nós não temos como dizer foi aqui. Então eu não creio que seja o local, o chão. But here's why I believe there's such peace at that Mas a place. razão pela qual eu creio que há tanta paz naquele lugar é a seguinte. Every day there's hundreds and hundreds of people from all over the world. E todos os dias você encontra ali centenas de pessoas de todo o mundo. And there's tour guides that bring them to one spot. E então os guias turísticos os levam a um lugar. And the tour guide says, this is where Jesus died on a cross, and he shed his blood for the sins of the E world. eles dizem assim, aqui foi onde Jesus morreu e derramou o seu sangue na cruz do Calvário pelos pecados do mundo. And then they go to the empty tomb. E então vão ao túmulo vazio. And they say, this is the place where Christ arose from the E grave. dizem, aqui é o local onde Jesus ressuscitou dentre os mortos. And all day long, E o dia inteiro, all you hear is this: tudo que você ouve é esse Christ relato. died on the cross. Cristo morreu na cruz. Christ arose from the grave. Cristo ressuscitou dentre os Jesus mortos. died on the cross. Jesus morreu na cruz. Jesus arose from the grave. Jesus ressuscitou dos mortos. The devil doesn't want to come near that place E o diabo não quer nem chegar perto de um lugar desse. because he can't stand to hear those words. Porque ele não consegue ouvir estas The palavras. word of the testimony of what Jesus did is powerful to overcome A Satan. palavra do testemunho do que Cristo fez é poderosa para vencer Satanás. And it's powerful in your life. E este poder também é para a sua vida. When you tell people what Jesus did for you, Quando você diz às pessoas o que Jesus fez por você, then it's powerful and the strongholds of Satan will be torn down in the lives of então há others. poder e as fortalezas de Satanás são derrubadas, quebradas na vida de outras pessoas. If you listen to me preach an evangelistic message, Se você me ouvir pregando uma mensagem evangelística, almost every single time I share my testimony. quase sempre eu compartilho meu testemunho. Now there's a reason for that. Há uma razão para isso. I know that God will use it to tear down the strongholds of Eu Satan. sei que Deus vai usar o meu testemunho para derrubar as fortalezas do diabo. People can argue about a lot of things when it comes to the Bible. As pessoas podem questionar muitas coisas nos assuntos bíblicos. But one thing they cannot argue with, Mas há algo que eles não podem questionar. they cannot argue with what God has done in you. Não podem questionar o que Deus fez em sua vida. So your testimony becomes very important in evangelism. Então o seu testemunho é algo importante na evangelização. Now, first of all, your testimony
testimony must be real. Primeiro, seu testemunho tem que ser verdadeiro. Your testimony must be that Jesus really has worked in your heart. Precisa ser daquilo que Cristo de fato fez em sua vida. There are a lot of religious people who don't have a testimony. Existem muitos religiosos que não têm um testemunho. I'm not talking about being religious. Eu não estou falando sobre o ser religioso. I'm talking about if you have come to know Christ in a personal way, Eu estou dizendo que se você conhece Cristo de um modo pessoal, you have a testimony. você tem um testemunho. I've heard some Christians say, Eu tenho ouvido alguns crentes dizendo: oh, I don't have a dynamic testimony. ah, eu não tenho um testemunho dinâmico. I was not a drug addict. Eu nunca fui um viciado em I grew up drogas. in a Christian home. Ah, eu cresci num lar cristão. I was a small child when I came to Christ. Ah, eu me converti quando criança. The power of your testimony is not in how bad you were. O poder do seu testemunho não reside em quão ruim foi a sua vida. The power of your testimony is in what Jesus did for you. Mas o poder do seu testemunho reside naquilo que Jesus fez por você. It took the blood of Jesus to cleanse you from sin just like it did a drug addict. Assim como um viciado, o que o libertou, o que liberta você é o sangue de Jesus. So you have a powerful testimony. Então você tem um testemunho poderoso And you need to share it. e você precisa compartilhá-lo. You need to tell others what Christ has done for you. Você precisa dizer a outros o que Cristo fez por você. So how do you share your testimony? Então como você compartilha o seu Let me give you testemunho? 4 aspects of the testimony. 4 aspectos do testemunho quero dizer a você. First, Primeiro, a little of your life before you came to um Christ. pouco de sua vida antes de encontrar-se com Cristo. Let me give you an example. Deixe eu dar um exemplo a você. Before I came to Christ, Antes de eu encontrar-me com Cristo, I wanted to be a great football player, eu queria ser um grande jogador de futebol, but it gave me no purpose. mas isso não me deu um propósito. I wanted to be a great student, Eu queria ser um grande estudante acadêmico, and I achieved, e eu ganhei muita coisa academicamente, but it gave me no purpose. mas não me deu um propósito. I was a church member, Eu era membro de uma igreja, but I had no real relationship with God. mas não tinha relacionamento real com Deus. Okay, that's a little of my life before Isso é I um came to pouco Christ. da minha vida antes de eu vir a Cristo. The second thing, Segunda coisa, the events that led you to Christ. os eventos que te levaram a Cristo. Let me explain to you, give you an example. Deixa eu lhe dar um exemplo. I had a girlfriend. Eu tinha uma namorada, She went to church. ela frequentava a igreja. Her father said if I wanted to see her, I had to go to church. E o pai dela disse: se você quer ver minha filha, tem que vir à igreja. So I went to church one Sunday night, Então eu fui à igreja um domingo à noite. and I heard a man preaching about Jesus. E eu vi um homem pregando sobre Jesus Cristo. That's a little of the events that led me to Christ. Então aqui um pouco dos eventos que me levaram a The Cristo. third thing, Terceira coisa, the actual salvation experience. a experiência real de salvação. That night when I heard about Jesus, Naquela noite, quando ouvi sobre Jesus, that he died for my sins, que ele morreu pelos meus that pecados, night I knelt and prayed, naquela noite eu me ajoelhei e and I orei. asked Jesus to come into my E heart. pedi que Jesus entrasse em meu And coração. Jesus came into my life. E Cristo entrou em minha vida. Now the fourth thing, A quarta coisa, the change that Christ made. as mudanças que Cristo fez. When I walked out of that church, Quando eu saí daquela igreja, my sins were forgiven. meus pecados haviam sido The perdoados. guilt was gone, A culpa havia sido and I removida. had a purpose in life, E eu tinha um propósito na vida. and I had a reason to live. E tinha uma razão para viver. And so that's how Christ changed my Então life. foi assim que Cristo mudou minha So vida. these 4 things, Então estas 4 coisas, I want you to do something. eu quero que você faça algo. I want you during your time of study Eu quero que você, no seu tempo de estudo, to write out these 4 areas of your life escreva estas 4 áreas da sua vida and give the most importance to the last 2. e dê mais importância às últimas 2. Your actual salvation A experience sua experiência real de salvação and the change that Christ has made in your e life. as mudanças que Cristo fez em sua vida. And then I want you to memorize it. E depois eu quero que você memorize isso. And I want you to begin to share your testimony with other people. E quero que você compartilhe seu testemunho com outras pessoas. Ask God to give you at least 3 people this week you can share your Peça a testimony Deus with. para lhe dar pelo menos 3 pessoas esta semana com quem você possa compartilhar seu testemunho. I believe God will use you mightily. E eu creio que Deus vai te usar poderosamente. Let me pray for you. Deixe eu orar por você. Father, I pray for those who are going through this study. Pai, eu apresento cada um destes que estudam conosco. I pray you would give them 3 people, at least 3 people to share their testimony Dá-lhes with. ao menos 3 pessoas para compartilharem seu testemunho. And I pray that God you'd use them. E eu te peço que o Senhor os use. Use them for your glory Usa-os para a tua glória. to bring people to Jesus. Para trazer pessoas a Cristo. In Jesus' name I Em pray. nome de Jesus eu oro. Amen. Amém.
God bless you. Deus te abençoe. We look forward to tomorrow Estamos te esperando amanhã, when we will continue our study on revival and quando evangelism. vamos continuar estudando sobre avivamento e evangelismo. Então minha alma canta a ti, Senhor.